Graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade preciosa que voltamos a tê-la e desejamos mantê-la de pé. Louvamos o teu nome pela vida dos teus filhos e filhas que muito se esforçaram para estar aqui. Espírito Santo, continua dando-nos a guia, a orientação, continua nos dando a direção que precisamos para seguir adiante e levar este curso médio até o fim com vitória para a glória do teu maravilhoso e santo nome. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, entregamos esta classe aos teus cuidados, pedimos que teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes, nossos corações, para recebermos com alegria a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Muito obrigado por estarmos aqui desde sexta-feira, na cidade de São Francisco, Califórnia, atendendo o nosso núcleo da Escola Teológica e também atendendo a igrejas que nos convidaram para trazer a tua palavra. Obrigado, ser conosco no nosso retorno daqui a pouco para Orlando e continua também com os nossos irmãos aí em todas as partes espalhadas pelo país. Obrigado, oramos colocando tudo aos teus cuidados, agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite mais uma vez, a paz do Senhor, graça e paz. Aqui estamos, diretamente da cidade de São Francisco, estado da Califórnia, com esta nossa aula da segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Aqui na Califórnia são 17 horas e 29 minutos, né? 5h29 da tarde. E aí vocês estão 3 horas à frente. Tem aí um abençoado chegando. Vamos ver quem é esse abençoado. Quem é? Quem será esse abençoado? iPhone. Quem é o iPhone, por favor? Ei, Kleber. Pastor, Fala perdão aí. comigo, Kleber. Ô, rapaz. Perdão pela demora, pastor. Tranquilo, Kleber. Eu estava estranhando. Será que o Kleber estourou o pneu? Estourou o encanamento da casa? Acabou a luz? Eu peguei o trânsito, pastor. Ô, Jesus. Geralmente essas coisas acontecem. Muito bom Uhum. te rever, Kleber. Muito bom. Amém, pastor. Meus irmãos, como já disse, aqui estamos do outro lado do país, estamos em São Francisco, Califórnia. Daqui a pouquinho, terminando a aula já, caio no aeroporto de regresso a casa. Vamos à página 28 da nossa apostila, por favor, página 28. Estamos iniciando profetas menores. Profetas menores. Tivemos alguns probleminhas para colocar os slides, mas na próxima aula vocês já vão ter os slides de profetas menores. E vamos então começar pelo livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, página 28. São todos lá? Isso. Todos comigo na página 28? Profeta Oséias, livro do profeta Oséias. O nome Oséias significa libertador ou salvador. O autor do livro, profeta Oséias, filho de Beri, era contemporâneo dos profetas Amós, Isaías e Miqueias. Deve ter profetizado por pelo menos 38 anos. Teve um tempo bem longo no seu ministério. A data entre 785 e 722 a.C., durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, estes todos reis de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Caráter: era obediente e paciente nas difíceis ordens que teve de cumprir. Então, este é o perfil básico do profeta Oséias. Lembre-se que este nome, Oséias, também está conectado com um nome muito conhecido na Bíblia. Alguém suspeita? Alguém suspeita que este nome Oséias está conectado com dois outros nomes que são da mesma raiz hebraica? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma suspeita? Não? Anote aí.
A raiz hebraica do nome de Oséias é a mesma raiz para alguém estar com o áudio aberto. Faça minha bondade de fechá-lo porque está vazando o som. Por favor, obrigado. Ok, anote aí. A mesma raiz no hebraico do livro da palavra do nome Oséias deriva-se Josué e Jesus. Josué e Jesus. Porque Oséias em hebraico é Rocheia. Rocheia. E vem daí Yoshua e Joshua. Ou seja, Jesus e Josué. Então anote. A mesma raiz do hebraico do nome Oséias é a mesma que dá o nome de Josué e Jesus, porque significa salvação ou libertador. Vamos aos aspectos históricos. Foi profeta em Israel nos momentos mais críticos do reino. O que Jeremias era para Judá, Oséias era para Israel. Porque Jeremias era o profeta em Judá quando este foi levado cativo. E Oséias era profeta em Israel ah, quando. Perdão. Oséias era profeta em Israel quando foi levado cativo. Israel, na época de Oséias, estava piorando demais e estava prestes a cair. Um rei matava outro rei para ficar no seu lugar no trono. Manaém matou Salum, Peca matou Pecaías e Oséias matou Peca. Mas esse Oséias aqui é rei, tá? Porque temos que ter muito cuidado porque podemos confundir o nome do profeta Oséias com o nome de um rei de Israel que também era Oséias. Foi uma época de traição, roubo, assassinatos, idolatria e pecado. Deus estava julgando Israel e o fim se aproximava rapidamente, através da ação do Império Assírio. Israel caiu em 722 a.C. e o povo foi levado cativo para um período de sofrimento. Alguém se lembra o nome do rei assírio que fez Israel cair? Isso já foi estudado lá em bibliologia. Vamos lá se alguém se lembra. Para começar, se você se lembrar, 75. Olha lá, o Kleber deu aquele sorriso. Justa essa pergunta. Justa essa pergunta. Rapaz, teve um aluno que acertou assim na bucha. Eu me assustei. Falei, sério? Repete de novo. Eu nem acreditei. E era o lanterninha da classe, né? Eu subestimei. Só dava a bola fora. E essa pergunta ele não pensou duas vezes. Dá! Jogou assim. A turma, uau! Como é que ele fez isso? Como é que ele fez esse gol? Ninguém acredita, nem eu. Vamos lá, gente. Alguém aí me surpreende, sem consultar o Google. Não? Tiglat-Feleser II. Nome feio, né? Tiglat-Feleser II. Foi o rei responsável pela queda da nação de Israel da parte dos assírios em 722 a.C. Vamos lá no esboço do livro, ou seja, como é que o livro ele é estruturado. De Oséias capítulo 1, versículo 2 a Oséias capítulo 3, versículo 5, a mulher infiel e o casamento. Do capítulo 1 e 2 a 2 e 1, os filhos como sinais. O capítulo 2 se dedica à mulher infiel. Deus castiga e restaura Israel. O capítulo 3 se dedica ao marido fiel. Dos capítulos 4 ao 6, eles se dedicam a falar da infidelidade de Israel. Dos capítulos 6 ao 10, o castigo de Israel. E do 11 ao 14, o amor fiel
de Deus. É um livro bem curioso, bem impressionante, pequenino, mas com um conteúdo realmente muito forte. O casamento simbólico de Oséias, ele se casou com uma mulher infiel e adúltera, Gomer, que significa a que falha. Este é um símbolo de Israel com Deus. Perdão. Pois a nação foi tirada da idolatria para ser esposa de Deus. Ela teve três filhos: Jezreel, que significa espalhado por Deus, Lo-Ruamá, que significa não amada, e Lo-Ami, que significa não meu povo. Olha que loucura. Apesar de todos os adultérios da esposa, Deus manda Oséias tirá-la novamente com bondade e tratá-la novamente com bondade e amor. Deus promete restaurar Israel no futuro por intermédio da sua graça. Ou seja, a missão de Oséias foi muito dura, né? Deus dá uma ordem para Oséias se casar com quem? Com uma prostituta. Aí eu pergunto, se Deus desse essa ordem para mim e para você, íamos pensar duas vezes? Eu ia pensar 10 vezes. Mas peraí, obedecemos ou não obedecemos a Deus? É isso aí. Mas para pensar. Que ordem estranha, não é verdade? Que negócio pesado. Eu me casar com prostituta? Peraí, não estou entendendo. Mas era uma maneira de Deus ensinar uma lição muito pesada para a nação de Israel. E o profeta não teve outra escolha, senão obedecer. Ou obedecia, ou ia também sofrer as consequências que recairiam sobre ele, como também essas consequências recaíram sobre a nação de Israel. Ele se casa então com uma prostituta, imagino, contra a vontade, porém por obediência a Deus. Com o passar do tempo, essa mulher, a mulher de Oséias, prostituta, volta à vida de prostituição. Uau! Oséias, peraí, eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia que ia dar nisso. Me casei com uma prostituta, mas lá na frente Deus surpreende Oséias. Volta, procura a tua mulher, reconcilia-te com ela e trata com amor e bondade. Não é loucura, gente? Ei, o que Deus está querendo de mim? Eu estou entendendo. Deus, repito, continua ensinando uma lição para a nação de Israel e continua ensinando uma lição para o próprio Oséias. Deus não tem barreiras para expor o seu perdão. Deus não tem barreiras para restituir uma pessoa por pior que seja. Deus não tem preconceito de buscar aquela pessoa lá no lamaçal do pecado e transformá-la, fazendo um homem e uma mulher de bem. Nós, infelizmente, irmãos, pela nossa tendência pecaminosa, é que temos preconceitos aqui dentro. Ah, eu sou serva de Deus, eu sou serva de Deus. Podemos ser, claro, mas ainda não temos uma mentalidade plenamente transformada. Às vezes, a mentalidade da dúvida ou da dívida, como eu posso assim dizê-lo, pode nos atormentar. Cai um exemplo claro. Isso você vai entender, não é uma crítica, é apenas uma exposição de uma realidade que estamos vivendo nos dias de hoje. Quando entra um mendigo, quando entra um grupo de prostitutas, lésbicas ou gays, na maioria das nossas igrejas, como as nossas igrejas reagem? Abrem os braços, dão um abraço. Deveria ser assim, correto? Mas não. Na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas já veem, uau, é um alcoólatra. Cuidado. Não, é uma prostituta, porque se nota pelas suas vestimentas e a sua forma de falar. É uma lésbica, é um homossexual, gay. E aí? Será que a igreja sabe acolher, receber, cuidar e tratar esses tipos de pessoas? Resposta: a maioria não. Um número pequeno, bem pequeno, são aquelas igrejas que têm essa consciência de Deus, de que elas são almas importantes,
vidas que devem ser tratadas e cuidadas. Sabe qual é o problema? Os líderes de hoje, a grande maioria, eu falo com muito respeito, não estão sendo preparados para cuidar desse tipo de pessoas. Estão me entendendo, gente? A maioria dos líderes não estão sendo preparados para cuidar dessas pessoas, porque elas por si mesmas geram algum tipo de distanciamento, algum tipo de discriminação, algum tipo de afastamento. Afastamento este que não deveria existir, porque são almas caríssimas, tão caras e preciosas como a minha e a sua alma. Então Deus sempre vai estar nos ensinando, colocando no nosso caminho pessoas que a sociedade diz não vale nada, não tem saída, não tem resultado, vale um tostão furado. Mas exatamente estas pessoas que Deus faz questão de ir lá e resgatá-las para a sua glória. Pequenininho nesse livro, né? Oséias, tem 14 capítulos. Sugiro quem puder durante a semana, nos próximos dias, ter uma leiturinha nele. É um livro muito interessante, infelizmente pouco conhecido. Passaremos para o próximo livro, Joel. Esse é bastante conhecido. Anote aí se você não se lembra ou se esqueceu. Todos os nomes com finalização EL, El, quer dizer Deus. Israel, príncipe de Deus. Samuel, Deus ouve, né? Ismael, o clamor de Deus, e assim por diante. Então, todos os nomes terminados com El, que significa em hebraico Deus. Então, não é diferente com Joel. O nome Joel significa Jeová ou Yahweh é Deus. O autor do livro, profeta Joel, filho de Petuel, profeta de Judá, durante o reinado de Joás, oitavo rei depois de Salomão, no reino de Judá. Foi contemporâneo do profeta Eliseu, provavelmente ao redor do ano 835, o que torna o livro profético mais antigo que os demais. Anote aí então, faça um highlight de todos os livros do pacote Profetas Maiores e Profetas Menores. O livro do profeta Joel é o mais antigo na linha da cronologia, ou seja, na linha do tempo, correto? Muitas pessoas pensam que o mais antigo é Isaías. Isaías é 708 antes de Cristo, mas Joel é 835 antes de Cristo. Então, consequentemente, é o mais antigo dos livros dos profetas. Aspectos históricos. A região havia sofrido uma intensa destruição por uma grande praga de gafanhotos, que devastou o país, seguido de uma seca severa, que trouxeram morte e desespero ao povo. Tanto pessoas como animais estavam morrendo. Joel usa esse acontecimento como símbolo para o grande e terrível dia do Senhor que acontecerá no futuro. Isso nós vamos entrar daqui a pouquinho em alguns pormenores. Diante dessa crise, conclama a todos para o arrependimento. Esboço do livro. Do Joel 1:1 a Joel 2:11, a previsão do dia do Senhor. Joel 2:12 e 17, chamada ao arrependimento. Joel 2:18 ao 32, resposta e ações do Senhor. Joel 3:1 e 16, o julgamento das nações. Joel 3:17 e 21, a restauração de Israel. Alguns destaques que este livro nos apresenta.
Os versículos 2, 28 e 29 foram confirmados por Pedro em seu discurso de Atos 2, 16 e 21 como cumprimento desta profecia, porém é o cumprimento parcial, e vamos em seguida explicar isso. Mas os versículos 2, 29 e 32 predizem detalhes da segunda vinda de Cristo. Em Joel 3:2, o Vale de Josafá é o nome da época para Armagedon, onde as nações serão julgadas e destruídas por Deus. Nos versículos 3, 17 ao 21, mostra as bênçãos e o perdão de Deus no tempo do milênio. Vamos agora fazer uma observação nesses dois textos. Abra aí a sua Bíblia em Joel 2:28. Joel 2:28. Joel 2:28. E também abra a sua Bíblia em Atos 2:17. Então vamos fazer a leitura quase que ao mesmo tempo em dois livros. Joel, capítulo 2, versículo 28, e Atos, capítulo 2, versículo 17. Eu vou esperar um pouquinho apenas para que possamos. Aí você coloca um marcador de Bíblia, você coloca um papel, uma régua, para marcar estes dois textos, porque precisamos interpretar corretamente o que cada um desses textos, apesar de que são muito semelhantes, eles estão querendo nos dizer. Vamos a Joel 2:28, por favor. Beber um pouquinho de água aqui. Joel 2:28. Muita atenção aqui. Estarei lendo na Almeida Revista Corrigida. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no nome do Senhor em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vamos a Atos. Não feche Joel, não. Deixe Joel de alguma forma aberta. Joel, deixa aberto. E vamos a Atos, capítulo 2, versículo 17. Todos estão comigo lá em Atos? Todos? Atos. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas perguntinhas de grande importância. Mantenha esses dois textos abertos, por favor, que é muito importante para nós fazermos uma análise detalhada e daí trazermos a correta interpretação deste texto.
Pergunta número um. O texto de Joel que acabamos de ler e o texto de Atos dos Apóstolos que acabamos de ler, eu pergunto, eles são essencialmente iguais ou parecidos? Parece que são iguais. Olha a contradição do meu irmão Marcos. Parece que são iguais. Interessante, gostei, ô Marcos. Gostei da sua saída. Quero ouvir outro aluno aí. Parece que são iguais. Eu quero ver, se possível, todos, já que estamos um grupo pequeno, para então chegarmos juntos a uma conclusão. Kleber, É parecidos. parecidos. Perfeito. Bom, Marcos diz que parece que são iguais, o Kleber é parecido. Irmão João, se é que pode me dar um parecer. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Pastor, são iguais. Você Igual. fala a mesma coisa. Profeticamente ele fala a mesma coisa. Ok. William Carvalho, são iguais ou parecidos? Eu acho que eles são parecidos somente. Parecidos somente. Irmã Meire, parecidos ou iguais? Consegue me ouvir? Não, irmã Meire se desconectou. Ossino, pode falar? São bem parecidos. Bem parecidos. Só a irmã Meire que eu não consegui. Mas o conteúdo é o mesmo, não é, professor? Vamos agora deixar claro isso aqui. Uma coisa é o conteúdo e outra coisa é semelhança ou igualdade. Muitas das vezes confundimos o conteúdo com semelhança e igualdade. Então vamos ver por partes. O- os dois textos são parecidos, são semelhantes. O conteúdo é também semelhante, não é igual. Vou repetir. Os dois textos em si são semelhantes, parecidos, inclusive o próprio conteúdo. Lendo por cima, dá-nos a impressão que o conteúdo é igual, mas não é. E aí vou mostrar agora as diferenças. Qual as diferenças? E tem várias. Vamos então, uma a uma, detectar as diferenças. Primeira diferença entre o texto de Joel e o texto de Atos. Preste bastante atenção. Se quiser anotar essas diferenças, valerá a pena, porque você não vai esquecê-las. E quando você for conversar com algum irmão seu, até um pastor apresentando uma explicação deste texto, já você vai ter a argumentação bíblico-hermenêutico e exegética. Vamos lá. Primeira diferença entre os textos de Joel e Atos. Joel diz: derramarei o meu espírito. O meu espírito. Atos dos Apóstolos não está assim. Atos está bem claro que do meu espírito se coloca uma preposição de. Então vou repetir. Joel traz derramarei o meu espírito. Atos já diz derramarei do meu espírito. Mas o que isto exatamente significa? Quando Atos usa a expressão do meu espírito, a preposição no grego é estin, que quer dizer algo parcial, algo não pleno. Oh, porque esta profecia, esta promessa
no sentido pleno, completo, não foi dirigida à igreja, foi dirigido à nação de Israel e aos sobreviventes judeus no final da grande tribulação. Oh! Agora eu vou falar com profundíssimo respeito, muito respeito mesmo, que não temos razão de não sermos o máximo éticos e respeituosos. Algumas denominações pentecostais, inclusive as Assembleias de Deus, ensinam bem diferente, não levando em consideração os pronomes ou preposições no grego e no hebraico, e ensinam que são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E por causa disso, as diferenças de endereço. Ou seja, a profecia de Joel foi endereçada para a nação de Israel. Segunda diferença entre Joel e Atos dos Apóstolos. Se você for ler com atenção Atos dos Apóstolos, do versículo 17 ao 21, está me acompanhando? Atos 2, do 17 ao 21, ele é exatamente igual como nos apresenta Joel. E aonde está a diferença? Atos omite o versículo 32. Oh, se você ler com atenção, Atos não repete Joel 2,32, que diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito e nos restantes que o Senhor só dá uma partezinha, entenderam? Então o versículo 21, ele é uma partezinha do versículo 32. Mas Atos 2, 21 não reproduz a totalidade que deveria ser o versículo 32. Porque o endereço aqui, repito, é a nação de Israel. Terceira situação que deve ser levada em consideração. Lá em Joel 2,31 diz: o sol se converterá em trevas. Alguém está com o áudio aberto, está vazando alguma conversação no fundo. Por gentileza, se puder fechar, agradeço. Senão eu fecho aqui do meu lado. Obrigado. Perfeito. Se você prestar atenção no Joel 2,31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta expressão se refere à última parte da tribulação, ou grande tribulação. Atos muda um pouquinho, né? Diz: antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui só mudou o terrível em Joel por glorioso em Atos, mas aqui é o indicativo do tempo, quando se cumpriria o pleno desta profecia. Resposta sobre o remanescente, sobre os sobreviventes judeus no final da grande tribulação. Eu estou dando essa explicação de Joel porque os mesmos pentecostais, sendo eles a maioria das Assembleias de Deus, ensinam que antes do arrebatamento da igreja virá sobre a terra um grandioso avivamento. Não é isso que as cartas de Paulo nos ensinam. O servo de Deus, Paulo, tem trazido um grande conjunto de profecias confirmadas lá do Antigo Testamento e algumas delas também conectando-se com o livro do Apocalipse. Mas em nenhuma das profecias que Deus dá a Paulo falando sobre os últimos dias, preste atenção nisso, inclui-se qualquer coisa referente a avivamento. É uma questão de leitura e observação.
Se você estuda a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo não fala que nos últimos dias haveria qualquer avivamento. Ao contrário, Fala de grande, apostasia, né? grande apostasia. A mesma coisa quando estudamos primeira e segunda carta a Timóteo. Grande apostasia. E aí Timóteo vai. fala de tempos difíceis também. Exato, tempos difíceis, tempos de extremo aperto. Porém, não desmerece que Deus, na sua misericórdia, vai trazer um despertamento, porque avivamento envolve nações. O despertamento vai envolver algumas igrejas locais. E, sinceramente, se você for falar esta visão, que não é minha, é a visão bíblica, como a hermenêutica bíblica nos ensina, os nossos irmãos das Assembleias de Deus, e entenda, não estou atacando a ninguém das Assembleias de Deus, estou querendo dizer que todas as denominações cometem erros em ensinos teológicos ou em alguns ensinos teológicos. Os batistas cometem erros, os presbiterianos cometem erros, os metodistas cometem erros e a Assembleia de Deus, claro, comete erros, porque os erros partem de seres humanos, não partem de Deus. Aí cabe a nós, com humildade, reverência e temor, orarmos ao Senhor e estudar a fundo essas duas ciências que é pouquíssimo considerada ou pouquíssimo estudada, que é a hermenêutica e a exegese. Quando se estuda a fundo essas duas ciências, aí você descobre que esta versão, esta interpretação, não procede dentro da lei dos contextos. Entenderam? Então, definitivamente não vai ocorrer avivamento. Ao contrário, muita, enorme apostasia. Entretanto, despertamento não descartamos. Porque se Deus não despertar a sua igreja próximo do arrebatamento, eu pergunto: quantos subirão? Quase ninguém. Essa é a questão. O negócio está ficando tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que se Deus não tiver misericórdia e trazer alguma espécie de derramamento do seu espírito, o povo de Deus não vai aguentar o rojão que está indo de mal a pior. Vê lá aí, pastor. Sim, Eu acho que às vezes não, né? A palavra de Deus fala isso, que esse rojão que às vezes quanto mais ele vem, mais o povo desperta, né? Porque às vezes a gente tem ali um tempo tranquilo, um tempo onde o evangelho é fácil, um tempo onde todo mundo tem acesso à palavra de Deus, e aí no final das contas ninguém procura. Então, por exemplo, lá os Filipenses ele fala, olha, essas coisas contribuíram para o maior progresso do evangelho. Então, tipo assim, às vezes essas perseguições, essas coisas que hão de vir, que hão de ficar pior, né? Porque hoje a gente já tem bastante disso. Às vezes isso aí vai contribuir para o evangelho avançar no último sem momento. dúvida, sem Então, dúvida. assim, ainda que não venha se falar de grande avivamento, como se prega normalmente, né? A gente viu ali que o alerta vem pelo contrário. Mas talvez essa perseguição do evangelho aí vai abrir o olho de muita gente. Tocaste Prega a uma, palavra em tempo e fora de tempo, né? Eu acho que no futuro vai ser exatamente o tu fora de tempo. Mesmo tocaste uma assim, estamos lá tecla, pregando a palavra. tu tocaste uma tecla muito importante, William Carvalho, que se trata de perseguição. A Igreja de Cristo já está, em algumas partes do planeta, provando perseguição. Canadá Certamente. já tem perseguição à igreja. Certamente. Nos Estados Unidos, se você prestar bem atenção, já está começando uma perseguição bem sutil, bem Certamente. disfarçada. Local que não se pode pregar amplamente o evangelho na Exato, rua. exato. Exatamente. Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda e Escócia já é proibido Não, lá de forma alguma. você O tipo falar. de perseguição que a gente tem aqui dentro, na verdade, é para um movimento
não sei se o termo progressista, mas é uma oposição que existe muito grande por parte da esquerda, Yeah, onde se você falar algumas verdades bíblicas, você está sendo ali preconceituoso, discurso de ódio e por aí yeah, afora. yeah. Lá na Europa, a questão já é uma invasão muçulmana de grande peso, e Sem aí dúvida. vive um maior, acredito eu que o maior inimigo do Islã é o judaísmo e o cristianismo. Sem dúvida Então, nenhuma. qualquer resquício, qualquer tentativa de propagar essas duas religiões aí vai ser visto com extremo. Isso não temos uma gota de dúvida, e se hoje o governo republicano, não querendo aqui entrar em política, está fazendo uma péssima administração, vai piorar mais no próximo. Como é que é? Certamente. Porque a tendência do próximo governo dos Estados Unidos será democrata. É a tendência, porque o Partido Republicano já está mais do que queimado. Sim, Mais do que queimado. Então, os democratas vão voltar com força, como querendo ser os paladinos, os heróis da justiça, para tentarem resgatar o que foi destruído pelo governo dos republicanos. E aí, uma perseguição de grande envergadura se levantará contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já pegando esse, certamente. esse gancho, quero levar vocês a Apocalipse. Falar de profetas menores é falar um pouquinho de escatologia. Então a gente não tem como fugir de falar desta temática, ainda que eu aqui já tinha falado que nós vamos usar duas aulas extras para falar do conteúdo de escatologia, mas vamos deixar para o final. Eu queria fazer no meio, mas pode interromper a linha de raciocínio. Então eu estava avaliando, lendo o apostila, não, eu vou deixar para o final. Para o final, então, uma vez que tenhamos enxugado a matéria por completo, então vamos dedicar duas aulas extras para o conteúdo de escatologia. Alguém está se lembrando disso? Sim, Isso. Alguém está se lembrando? Perfeito. Então, vamos deixar para o final, porque se colocarmos no meio, temos a tendência, talvez, de interromper a linha de raciocínio, e eu não gosto de interromper uma linha de raciocínio quando ela já está bem firme, bem sólida, bem consistente, né? Porque estaríamos como querendo dar um freio no avanço de uma compreensão mais fluida da matéria. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 3, só para fazer uma rápida menção. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo, perdão, capítulo 2, desculpe, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Vou aguardar você chegar lá para estarmos na mesma página. Orsino vai e volta. Voltaste, Orsino? Alô, Orsino, me ouve? Sim, sim, caiu aqui, mas já estamos aqui de novo. Não te machucaste, né? É. Não, Tu muito falaste pelo contrário, estou cada vez mais forte. caiu aqui, eu fiquei, já? Será que esse camarada se Caiu a net. Ah, agora tá explicado. Eu pensei que tu caíste da cadeira. Nós tivemos um aluno numa aula, foi até estranho, né? Assim como estamos agora. Ele se moveu, literalmente caiu da cadeira e cortou a conexão. Porque Uau, quando ele caiu da cadeira, puxou o fio que estava debaixo dele. Aí cortou a meu conexão. Deus. Aí pagou tudo. Eu falei, aí como diz o cara, lascou. Ele voltou meia hora depois com tanta Não, dor no traseiro. Eu falei, que isso, meu irmão? Repreenda esse espírito de queda. Fala sério. opa, Eu fiquei assustado que o Orsino também poderia ter acontecido a mesma coisa, mas tá bom. não, não, não. Graças a Deus. O Orsino está sã e salvo. Vamos lá, Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Agora, muita atenção aqui no versículo 10. Olha que curioso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na tribulação,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns teólogos, escatólogos, especialistas no assunto, trazem uma teoria. Não se pode fazer uma afirmação plena e completa, mas as teorias são interessantes de serem abordadas e até mesmo pensadas. Que aqui será o período da tribulação e não da grande tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio que a Igreja de Cristo vai sofrer uma intensa perseguição. E aqui fala de 10 dias. Aqui não são 10 dias literais. Temos que levar isso em consideração. Que quando se menciona o número 10 na Bíblia, se menciona o número das coisas completas. Então está querendo aqui nos dizer que a Igreja de Cristo vai passar por uma completa e intensa perseguição. E grande probabilidade que isso acontecerá já na primeira metade da tribulação. Não da grande, mas da tribulação, porque é um período de 7 anos divididos em 2 partes iguais de 3 anos e meio. Então se crê que estes primeiros 3 anos e meio já teríamos esta enorme perseguição. Mas já estamos vendo sinais de que esta perseguição já está brotando em muitos países do planeta Terra, inclusive aqui nos Estados Unidos. Muito bem, esse é o livro do profeta Joel, um livro prático, pequeno, tem muito a nos ensinar. Passamos para o próximo, menorzinho ainda, mais pequenininho ainda. O livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Alguém está se lembrando a particularidade do profeta Amós? Amós tinha uma particularidade que é muito falada, que até o identifica. Uau, foi o único profeta que fazia isso, isso e isso. Quem se lembra? Não se lembram? Para quem estudou a matéria de bibliologia conosco, vai se lembrar. Agora, se esqueceu, é outro assunto. É Eu outro lembro que assunto. ele não era de nenhuma escola profética, né? Exatamente. Mas ele tinha uma É isso aí, que ele característica. não era nem profeta nem filho de profeta, que ele fala. Mas ele tinha Moisés uma era vaqueiro, vaqueiro, boiadeiro. guarda vaqueiro. Trabalhava Boiadeiro, no... ele domava bois. Oh, que interessante, né? Isso Deus aí chamou ele no campo mesmo. exato. Vamos lá então. Livro do profeta Amós. O nome. O nome significa duro de carregar. Eu conheço vários pastores com esse nome em Amós. E alguns deles fazem jus a esse nome, que quer dizer duro de carregar, ou o Senhor sustenta. Porque as visões que Deus lhe deu eram pesadas mesmo. Autor do livro. Amós era originário de Tecoa, cidadezinha 18 quilômetros ao sul de Jerusalém, onde criava ovelhas e plantava figos, mais ou menos na região em que Davi apacentou suas ovelhas. Tinha grande conhecimento histórico e perícia com as palavras, o que seria estranho para um simples camponês. Além de, claro, apacentar ovelhas, outras fontes históricas afirmam que ele também cuidava e apacentava bois e vacas, ok? E pelo fato que ele tinha uma habilidade no uso das palavras, alguns creem, é uma teoria, porque não há nenhuma afirmação nem na Bíblia e ainda também não há uma comprovação histórica, poderia ter sido ele também um poeta,
porque, repito, ele tinha uma habilidade, uma destreza muito incomum para um simples camponês. Data. A data provável é ao redor dos anos 760 e 750 a.C., período que corresponde ao rei Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel. Homem simples, esse é o caráter dele, mas obediente a Deus, acostumados às lidas do campo, como vemos em várias das mensagens. Quando o sacerdote pagão Amazias tentou expulsá-lo de Israel, ele resistiu porque entendia que as visões que tinha recebido vieram realmente de Deus. Aspectos históricos do livro do profeta Amós. Amós viveu num período de grande progresso nacional, bem diferente ao tempo de Oséias, tanto em Israel como em Judá. Por causa da paz e do progresso, os israelitas achavam que o relacionamento com Deus era bom. Olha que ilusão, né? Embora continuassem com culto ao bezerro de ouro e Baal. Então continuaram cultuar o bezerro de ouro? Sim, não parou só ali no deserto com Moisés. Houve uma continuidade deste culto, né? Que é o culto ao boi Apis, o boi, uma entidade egípcia de grande destaque naqueles tempos dos faraós. Apesar da estabilidade, também foi um período de idolatria, imoralidade, corrupção de políticos e juízes e de ampla opressão aos pobres. Em consequência disso, Deus anuncia que o castigo viria em breve pelas mãos dos assírios, o que aconteceu cerca de 40 anos depois das profecias. Apesar dele ser de Judá, foi enviado para Betel, principal santuário religioso de Israel na época. Tá aí outro nome com o final El, que significa Betel. Alguém se lembra? Casa de Casa Deus. do Pão. Não? Casa de Deus. Casa do Pão é Belém. Fala comigo, William Souza. Esse, esse menino promete e cumpre. Ó, aqui pra ti, ó. Aqui pra ti, William. Tu prometes, Capaz, pastor. paz do céu. Aqui pra ti, William. William de Souza. Isso aqui é pra ti, ó. Esse menino é bom demais. Ele falou, pastor, eu vou entrar. Nem que seja atrasado. E entrou. Então, Tem que entrar. o que ele fala se escreve, ó. Mete o carimbo de William Souza, que palavra dele é palavra de rei. Obrigado, William, pelo esforço em estar conosco. Eu sei que a correria é grande, mas a graça de Deus é maior nas nossas vidas. Verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A adoração ao bezerro de ouro continuava nos tempos de Amós. Veja só, apesar da estabilidade, continuando na nossa apostila, também foi um período de opressão aos pobres. Em consequência disso, Deus anuncia que o castigo viria em breve pela mão dos assírios, como já aconteceu. Ok. Esboço do livro. Capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, profecia contra diversas nações. Capítulo 2, do verso 6 ao 16, juízo contra Israel, opressão dos pobres, religião profanada, sistema opressor vigente. Olha que coisa. Ou seja, apesar da estabilidade financeira, havia, claro, traços pesados de deterioração espiritual na nação. Do capítulo 3, 1 ao 5, 17, sentenças contra Israel. Do capítulo 5, 18 a 6, 14,
anúncio do exílio. Capítulo 7, 1 a 9, 10, visões dos castigos divinos. Capítulo 9, do 11 ao 15, já para fechar o livro, a restauração de Israel. Vamos então aos destaques do livro do profeta Amós. Amós 1:8 traz a profecia contra os filisteus. Serão exterminados. Em 9:8, os filisteus serão extintos, mas Israel sempre terá uma descendência. Aí eu abro um parênteses. Esta guerra da faixa de Gaza é uma parte do cumprimento de várias profecias do profeta Amós. Porque se você estudar com profundidade, vai descobrir que a área ou o território que atualmente ocupa a faixa de Gaza é a mesma área, é o mesmo território que os filisteus ocupavam nos tempos bíblicos. E o povo que vive ali, na faixa de Gaza, são os descendentes diretos dos filisteus. Olha que estranho, né? Então, o livro do profeta Amós, bem como Joel, profetizam a destruição completa daquela área que hoje chamamos de faixa de Gaza, porém, nos tempos bíblicos era chamada de Filistia. O nome Filistia quer dizer povo que habita as margens do mar. E realmente a faixa de Gaza está à beira do mar Mediterrâneo. O capítulo 4 de Amós destaca que Deus permitiu que o povo tivesse falta de alimentos. Reteve a chuva, mandou sede, castigou os jardins e as vinhas, gafanhotos, pragas como no Egito, matou os jovens à espada, destruiu cidades e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Veja que situação complicada. Capítulo 5, do verso 21 ao 24. De nada adianta fazer cultos elaborados a Deus se a retidão e a justiça não forem relevantes no viver cristão. Porque não passa de ritualismo, não passa de religiosidade. Infelizmente, vivemos uma época muito complicada, onde muitas pessoas estão indo à igreja por religiosidade, por ritualismos e legalismos, não porque querem ter uma relação com Deus e com os seus irmãos. Capítulo 9 de Amós, versículos 14 ao 15, é a profecia em parte sobre o retorno do exílio e a outra parte sobre o milênio. Olha que livro pequenininho, mas com uma combinação de termos ou de assuntos proféticos de grande destaque. Agora nós vamos a um livro que quase ninguém conhece. É um livro pequenino, pequenino, pequenino demais, porque tem 21 versículos. É o livro do profeta Obadias. Uau! Quase ninguém estudou, quase ninguém sabe quase nada sobre Obadias. Vamos então entrar a fundo, né? É um livro pequenininho, mas tem um conteúdo impressionante. Obadias, começa aí pelo significado do seu nome. Significa adorador ou servo de Deus. O autor do livro, profeta Obadias, contemporâneo de Jeremias, na época da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Agora, o fato curioso, não se sabe
nada sobre a sua origem. Em 586 a.C., quando Jerusalém é invadida, queimada, saqueada e assolada pelos babilônios, é a data mais provável da redação deste livro, Profeta Obadias. O caráter, como o livro só tem um capítulo, ou 21 versículos, as informações são muito escassas. Aspectos históricos. Aqui já temos alguma melhor informação. Aqui temos melhores recursos para conhecermos este livro. Na invasão de Jerusalém, o reino de Edom sentiu maldosa satisfação com a devastação de Judá pelas potências estrangeiras. No entanto, isso suscitou a ira de Deus sobre esse povo, considerando que os edomitas são descendentes de Esaú, portanto, parentes dos israelitas. Sua hostilidade ainda é mais repreensível. Deus profetiza que eles serão desalojados de suas fronteiras nas montanhas e saqueados também, enquanto Israel voltará a prosperar, pois eles se orgulhavam de sua invejável posição geográfica. O país estava localizado numa cadeia de montanhas e sua capital era praticamente inacessível. O povo de Judá estava desolado e arruinado, enquanto Edom festejava com júbilo e sensação de vitória. Mas Deus levanta Obadias para preveni-los que o seu juízo também irá chegar. Essas profecias cumpriram-se 5 anos depois, quando os próprios babilônicos os destruíram, e mais tarde pelos árabes no ano 70 depois de Cristo. Um livro muito pequenininho, porém muito movimento histórico. Esboço do livro, olha lá, dos versículos 2 ao 10, juízo contra Edom. Do 11 ao 14, crimes contra Israel. Do 15 ao 18, juízo contra as nações, um livramento para Sião. E do 19 ao 21, estabelecimento do reino do Senhor. Destaques do livro, são apenas 3. Deus amaldiçoou os que amaldiçoam seu povo. Edom presenciou o cerco e ajudou na invasão, alegrando-se com isso. Colaborou na pilhagem e na captura de fugitivos. Edom sumiu do Império Romano depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Perguntinha. Ao lado de Edom, tinha um outro reino que era considerado muito hostil. Na verdade, haviam 2 outros reinos que era considerado muito hostil a Israel. Ao passo que estudamos agora que os edomitas eram parentes dos israelitas, já esses outros 2 reinos não eram parentes diretos, porém indiretos. E foram estas nações fruto de um desvio moral, que lá na frente leva essas 2 nações serem pesadamente inimigas contra a nação de Israel. Ou seja, Israel tinha problemas com os edomitas, sendo seus parentes. Mas ao lado de Edom, tinha 2 outras nações que também trouxeram maiores problemas à nação de Israel, sendo que essas 2 nações são fruto de um desvio moral bem escancarado. Quais seriam essas 2 nações? Os Moabitas e os Amonitas, né? Os filisteus também ficavam ali perto, mas não era coladinho com Não, Edom, não, não. não. Os filisteus ficavam na zona do mar Mediterrâneo. É, Mas se o irmão perto. olhar no mapa, Mas colado é os Moabitas e os Amonitas, Edom, não? Amon e Moabe, exatamente. Edom, William Carvalho levando 50 para casa. Olha só, olha só. William Carvalho levando 50. Alguém, alguém para os pés do William Carvalho, porque daqui a pouco ele vai disparar na frente e pode até pegar
a isenção. Tá lá, o Kleber já deu aquele sorriso, tá querendo dizer, ó, a próxima é minha. A próxima eu não deixo escapar. Tá certo, Kleber? O Kleber é aquele, né? É o come quieto. Já ouviu falar do come? Tem um bebe quieto e o come quieto. O Kleber é o come quieto. Na hora certa ele solta e deixa todo mundo surpreendido. Perfeito. Vamos então passar para o próximo livro. Eita, outro livro pequenino, mas tem muito para nos ensinar. Livro do profeta Jonas. Ei, papai, profeta Jonas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Parece até engraçada, mas a maioria, preste atenção, fica entre nós aqui. Segredinho teológico. A maioria das pessoas leem a história de Jonas, mas não percebe que lá no Novo Testamento, nas Bíblias em português, foi cometido uma grande gafe na tradução do texto hebraico da parte da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do texto hebraico em grego. E aí esse texto em grego trouxe um problema. E esse problema está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Vamos lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Agora, para corrigir esse probleminha, tem que mudar as traduções. E algumas Bíblias em português já estão mudando a tradução. Quem pode ler, abrir o seu áudio e ler para mim? De repente você já tenha a sua tradução já corrigida ao probleminha que traz Mateus 12, versículo 40. Quem pode ler para nós, por favor? Mateus 12, 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Bonito, William Souza. Tua versão já está corrigida. Parabéns, ó. Se eu tivesse aí, te dava uma beijoca. Maravilha! Algum outro irmão pode ler o mesmo texto? Aí você vai ver a diferença. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Orcílio não escapa. Vou dar uma beijoca nele quando eu for a tampa. Parabéns. Mas ainda não cheguei onde eu quero. Vamos lá. Quem pode ler a sua tradução aí? Mateus 12, 40. Ok, vou ler aqui. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois 40. assim, pode ler o 40? 40, por favor. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Outro que vou dar uma beijoca é no Kleber. Mas não chegou ainda onde eu quero. O senhor tá falando da questão que tem versão que fala de baleia? A Exatíssima. ACF que fala, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, A assim fará o filho ACF do e homem. a ARC. Ah, tem outra. Ok. A ARC, que é a que eu estou usando, também fala. Esta tradução é incorreta. É mesmo. Incorreta. Irmãos, a tradução hebraica é grande peixe. A Uhum. tradução da Septuaginta é baleia. Baleia não é peixe. Baleia é um cetáceo. É um mamífero. Isso. Quando ele gera as suas crias, é por via vaginal. Não coloca ovos. Como a maioria dos peixes, alguém está me acompanhando? A maioria dos peixes se reproduzem colocando ovos. A baleia não. A baleia, o, ba- a baleia macho, né, tem relações sexuais pênis, vagina, e aí é o parto pela vagina. O quê? Yep. Irmão João Paulo ia falar alguma coisa, por favor.
Só que, né, Dag Gadol, grande peixe, Hum, que yeah. fala no hebraico, né? Dalgadol, E exatamente. Ketos Mega, que está em grego, é grande criatura marinha. Grande. Essa é a melhor tradução, É o que mas, foi o que Jesus falou, né? mas Almeida se baseou da onde? Da Septuaginta. E a Septuaginta tem esse probleminha, tá? Vamos voltar lá. Eu dou aula para adolescentes eventualmente e eu já tive esse problema algumas vezes aí. Eu só vai me desculpar, mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Essa classificação que a gente tem de mamífero, o que que é peixe, o que que não é, isso aí começou, se eu não me engano, quem fez essa, a gente chama de reficofagem, né? A classificação em reino, ordem, filo, classe, espécie e tudo Hum, mais. Isso aí foi por volta de 1500. Jonas não sabia se que baleia era um mamífero aquático. Olha, Aí, para o aí, hebraico aí antigamente, eu só um minutinho. discordo um pouquinho do irmão. Só um pouquinho, No sabe por quê? hebraico, antigamente, eles Hum. tinham um vocabulário um pouco mais reduzido. Então, quando eles se referem a um grande peixe, ele está se referindo a um grande animal marinho, não necessariamente um peixe. Quando no hebraico lá se fala de os pássaros e tudo mais, para ele pode ser um pássaro, pode ser um beija-flor, pode ser uma gaivota ou pode ser uma libélula, que definitivamente não é pássaro. Ah, porque morcegos são mamíferos alados hematófagos. Olha, naquela época o morcego ele era um passarinho muito feio, mas era um passarinho. Uhum. Então, a baleia, eu acho que eu acredito o seguinte, aquilo ali só poderia ter acontecido por poder de Deus. Um ser humano ficar 3 dias no ventre de um animal que seja, podia ser um tubarão branco, podia ser um peixinho Vamos, dourado, ou vamos poderia ser uma baleia azul. vamos ao livro de Jonas, só para. É literalmente impossível isso Não, agora acontecer, a vamos. não ser pelo poder de Deus. Provavelmente o irmão Então, está interpretando um pouquinho diferente, mas vamos a Jonas capítulo 2, que a claro, gente já vai eliminar essa é, dúvida. é o 2:2 que fala, né? Isto. Vamos lá, para a gente tirar essa dúvida, porque na verdade, 1:17. Deparou, Explique pois, aqui. o Senhor um grande peixe. Ok. No hebraico, como fala o nosso irmão João, é gadol, grande peixe. Não está aqui se referindo à baleia. O que eu estou me referindo que a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, que originalmente foi redigida em hebraico e aramaico, quando ela é passada, transferida, traduzida para o grego koiné, esta palavra hebraica, essa expressão hebraica, ela é má traduzida. Nisso eu concordo. Eu concordo. Almeida, ao invés de reproduzir grande peixe, ele reproduz baleia. Isso, eu concordo com o senhor, porque vamos só separar as coisas aqui. Uma coisa é eles não poderem diferenciar, porque no vocabulário não tem a Claro, diferenciação claro, entre não, peixe e com baleia, e respeito a o isso. que de fato engoliu o Uhum. Jonas lá poderia ter sido uma baleia ou poderia ter sido Yeah, um peixe. yeah. Outra coisa é a Bíblia, em uma tradução específica, vir e falar, não, era baleia. Não, É, aí não, você mas já com não sabe se respeito era a baleia. isso, Então, assim, que com foi respeito erro a, de tradução, eu da, concordo da, completamente. da A tradução não foi Septuaginta, feita isso. adequadamente. Porque Agora, o que era originalmente é aquilo grande ali vai ficar o peixe. mistério. Não, originalmente estamos aqui vendo que é grande peixe. Não, eu concordo, está escrito Grande grande peixe. peixe. Agora, a Tanto. extensão, né, o que se entende por grande peixe é que eu questiono aqui. Agora, que houve erro de tradução na ACF, Sim, e o sim, senhor sim. mencionou ali uma outra tradução que eu desconhecia, A RC, Almeida Revista isso eu hei de Corrigida. concordar completamente. Porque ainda que se queira achar que foi baleia ou que deixou Hum, de ser baleia, afirmar que foi baleia sem o original ter afirmado, isso é errado. exato, Aí é erro exato. de tradução, sem dúvida. Mas, infelizmente, um bom número das nossas igrejas não fazem essa avaliação, né, que estamos aqui fazendo, né, uma avaliação a fundo. E aí passa essa ideia para as crianças, baseada nessas traduções incorretas do Novo Testamento, que o animal que engoliu a Jonas fora definitivamente uma baleia. E não é. Cara, até os desenhos estão todos com lá aquela baleia saindo uma aguinha por cima É um dela. estereotipo, né? Incorreto. Exatamente. Lamentável Exatamente. que agora para corrigir isso é complicado, né? Você vai chegar para uma criança e dar aula de hermenêutica, de exegese bíblica, não. Então o professor tem que ter um bom jogo de cintura
para passar por cima dessa dificuldade de tradução ou usar uma Bíblia, tanto para o Antigo e o Novo Testamento, que tenha o mesmo correspondente, ou seja, grande peixe. Anotaram, meus irmãos? Então é o problema de erro de tradução do Novo Testamento, porque o Antigo está correto. Grande peixe. Grande peixe. E baleia não é peixe. E a garganta da baleia, se você pesquisar, é isso aqui, ó. Pequenininho. Ok. O importante é que o milagre aconteceu. Seja baleia, seja grande peixe, ok. Nós estamos questionando a questão de qual foi o animal. Uma coisa que aconteceu, o milagre, mesmo assim, Jonas ficou lá dentro 3 dias e 3 noites. Tecnicamente, o oxigênio deveria ser rarefeito, baixíssimo. Ele poderia ter morrido por asfixia, mas não, isso não aconteceu, porque Deus tinha, É, claro, o outro propósito. questionamento que se tem ali do livro de Jonas é exatamente nesse, né? Porque tem gente que fala que ele morreu, porque o 2:2 que eu mencionei lá fala que ele clamou do Sheol. E E a, aí começa um novo questionamento. Não, mas ele vai ressuscitar igual Jesus ressuscitou. não, E não, aí, não, 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 não. isso já é A longe palavra também. Sheol no hebraico tem 3 significados. Primeiro, sepultura. Segundo Uhum. significado, isolamento. Terceiro significado, prisão. Então temos que estudar o significado das palavras e quando a pessoa só aprende um significado, dá problema, porque tem 3 aplicações. Sheol pode ser sepultura, pode ser isolamento ou pode ser prisão. Então qual seria Isolamento? a melhor tradução? Né? E do seu isolamento ou prisão, porque de uma certa forma, concordam? Jonas estava preso ou isolado, mas não sepultado, morto, como alguns sustentam, e é outro probleminha. Mas vamos lá, vamos entrar nesse livro que é fantástico. O nome Jonas significa pomba. Se você conhece alguém que se chama Jonas, pai do senhor, irmão pomba, ele não vai se ofender, não. Você tem que explicar. Uma vez eu cheguei para um pastor hispano, ele não gostou. Ah, me chamando de pomba? Não, meu irmão, o significado do seu nome é pomba. Ele se ofendeu. Curioso, né? Um pastor não saber o significado do seu próprio nome chega a ser engraçado. O autor do livro, em Jonas 1:1, diz que é Jonas. Este livro foi autenticado por Jesus em Mateus 12:39 ao 41. Data provável entre os anos 750 e 725 a.C. Caráter do profeta Jonas. O nome pomba lembra uma ave que representa paz e tranquilidade, o oposto que podemos depreender de Jonas. Ele queria que Deus destruísse Nínive e ficou irritado quando isso não aconteceu. Parece ser alguém rancoroso, amargurado, mas confiante em Deus também. Vamos explicar o porquê dessa amargura de Jonas? É interessante. Vamos então aos aspectos históricos. Aí eu vou introduzir a explicação, o porquê Jonas, tão amargurado, queria ver a destruição dos ninivitas. Em sua época, o rei Jeroboão II restaurou as fronteiras ao norte de Israel, retomando alguns territórios que a Síria tinha conquistado e fazendo com que as divisas voltassem aos lugares tradicionais. Isso foi possível porque a Síria, país ao norte da Síria, cuidado, a Síria, A, dois S's, Síria, S-I. Anotaram? Cuidado. A pronúncia soa semelhante, mas a grafia é diferente. A Síria, A-S-S, Síria, S-I. São 2 países totalmente diferentes, ainda que naquela época próximos, bem próximos um do outro. Então, porque a Síria, país ao norte da Síria, conquistou esse país, mas poderia futuramente também ameaçar Israel. Contudo, nessa época, a situação permitiu uma era de paz e progresso por quase um século, e o povo de Israel se acomodou entre a adoração a Baal, ao bezerro de ouro
e a Deus. Então, o mesmo problema de Amós continua. O povo adorava Baal. O povo se dividia adorando o bezerro de ouro. E o Deus se dividia a adorar a Deus. Dá para entender um negócio desse? Imagina um crente adorando a Deus, hã? Adorando a Virgem Maria e adorando a um babalorixá. Existe isso? Não existe normalmente. Mas eu conheci dois da vida. Crente ou quente, como seja, que adoravam Santa Igreja Católica e tinha uma reverência a uma entidade da Umbanda. Estranho demais para um crente, que se diz crente, mas isso nós sabemos que não é um crente, é um místico, porque não se pode servir a dois senhores. Mas isso aconteceu ali em Israel, nos tempos de Amós e de Jonas. Ah, Jonas era profeta de Deus em Israel e falava muito de misericórdia. Está lá em 2 de Reis, 14, 25, 27. Vamos em 2 de Reis? Segundo livro de Reis, capítulo 14, versículos 25 ao 27. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 14, versículos 25, 26 e 27. Diz assim: Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Hamat até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Mitai, o qual era de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porque os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Anote aí, alguém pensa que Jonas só é mencionado no livro de Jonas. Não, ele é mencionado por Jesus e é mencionado aqui pelo escritor do segundo livro de Reis, capítulo 14. Muito interessante isto aqui. Por isso Deus o testou a Jonas, mandando-o pregar arrependimento em Nínive, capital da Síria, para ver se ele realmente compreendia a misericórdia do Senhor. No entanto, Jonas se ressentiu da tarefa e fez de tudo para desobedecer a Deus. Agora, a razão exata, vocês já leram em algum lugar ou estudaram? Qual foi a razão exata que levou Jonas a ficar tão amargurado com a ordem de Deus, a ponto que ele, a princípio, se recusou a pregar para os ninivitas? Vamos lá, se você tem uma ideia, ou se já ouviu, já estudou. Ninguém? É que ele sabia que Deus esperava ia uma perdoar. sentença. Deixa, Vai, William. irmão Marcos Pode e ir. depois o William Carvalho. Irmão Marcos. É que eles esperavam uma sentença de morte para Nínive, né? Mas como Deus é um Deus de muitas misericórdias, Deus queria que ele voltasse e pregasse até que Nínive se arrependesse. Sim, mas qual a razão exata Ah, que levou a porque Jonas não querer pregar para Nínive? Tinha uma razão. Porque Jonas ficou ressentido. Caramba, Deus está querendo que eu vá pregar para os ninivitas? Que negócio é esse? William Carvalho. Olha, eu sei que Nínive era um inimigo direto de Israel e eu Sim. tenho esse ponto de vista do irmão Marcos, que ele sabia na verdade ele fala, né? Eu sabia que tu és Deus misericordioso. E aí, no caso, então, ele sabia que o pessoal lá ia acabar sendo perdoado se ele fosse lá pregar para eles. E ele queria justiça, ele não queria misericórdia sobre o povo. Porém, havia uma razão muito precisa desse ressentimento.
Está correto, vocês dois estão corretos, mas havia uma situação que deixava Jonas encucado. Como é que é? Perdoar os ninivitas, isto é, perdoar os assírios? Plínio o Grande, se quiserem anotar, os historiadores romanos, Plínio o Grande e Suetônios trazem registrados em vários de seus livros que o costume dos assírios, e em particular dos habitantes da capital Nínive, eram cruéis no momento que invadiam nações estrangeiras. Qual era o procedimento que eles geralmente atuavam ou agiam quando invadiam as nações estrangeiras? Primeiro, de uma forma sádica e perversa, eles passavam o fio da espada a todas as crianças, aos idosos e às mulheres parturientes ou que estivessem grávidas. Eles faziam isso como uma forma de perversidade, sadismo. Passava o fio da espada, mulheres grávidas, crianças e idosos. Se não bastasse passar o fio da espada a estas pessoas inocentes e indefesas, um bom número passava por uma sessão de tortura terrível. E como era essa sessão de tortura? Os ninivitas, particularmente, eles foram inventores daqueles anzóis bem pequenininhos, né, que hoje conhecemos para pescaria, mas de uma maneira um tanto rudimentar. Eram anzóis pequenos. Eles eram atrelados a cordões de tecido, porque não existia nylon nem plástico, mas existiam os cordões de tecido. E as pessoas que eram capturadas por eles, elas eram postas assim de costas, amarradas a uma espécie de uma tábua, ok? Uma prancha, para ela ficar exatamente nessa posição. E aí o que que elas faziam? As mãos eram amarradas nesta posição que você está vendo aqui, ó. Nesta posição. Os pés ficavam bem juntos da tábua. E aí, o que que eles faziam? Era uma sessão de tortura. Fincava debaixo das unhas aqueles anzóis e começava a puxar devagarinho para arrancar a unha, a cutícula, e se não bastasse, eram anzóis muito pontiagudos, feitos também com uma combinação de ossos de animais, e começava a rasgar toda a pele. Mas isso acontecia ao mesmo tempo na área das mãos, na área dos pés, e outro jogo de anzóis se colocava em cima da cabeça do pé e a pessoa era literalmente rasgada, como se descascando uma banana. Imagine o nível de sofrimento, gritos, hemorragias profusas. E isso é o que os assírios e basicamente os ninivitas costumavam fazer como invadiam as nações estrangeiras. Então, você pode pesquisar. É impressionante. E Jonas tinha o conhecimento pleno deste tipo de atitude selvagem, esta prática cruel de tortura. Lógico, ele questionou a Deus: Senhor, olha esse povo. Esse povo é um povo nojento, é um povo cruel, é um povo perverso, é um povo impiedoso, tem prazer no sofrimento e na morte das pessoas. Como é que tu vai perdoar esse povo? Estão entendendo, gente? Essa é a razão porque Jonas ficou, ó, com a cabeça bolada. Não, como é que tu vai perdoar essa gente miserável que faz isso, além de passar o fio da espada? Mulheres grávidas, crianças e idosos faz esse tipo de tortura com com os povos capturados. Mas vamos ver, ó, um pouco mais adiante como isso terminou, como isso chegou. Muito curioso, né? Esboço do livro. Capítulo 1, do 1 ao 16. Jonas foge da sua missão. Eu não quero saber de pregar para esse povo. Esse povo tem que morrer.
Não vou pregar para um povo que maltrata as nações desse jeito. Do 1 ao 17, do 2 ao 10, a viagem dentro do peixe e a súplica de Jonas. Antes que eu me esqueça, para onde Nínive fugiu? Ele entrou num barco, pagou um bilhete para ir para algum lugar. Qual é o lugar que a Bíblia fala? Alguém está lembrado? Tarsis. Tarsis, que é a atual Espanha. Então o camarada foi embora, né? E qual foi o porto que ele saiu? Alguém está lembrado? Está na Bíblia. Ele saiu de um porto, de uma cidade, lá do Líbano, atual Líbano. Jope, se não me engano. Jope, perfeito. Achei engraçado esses dias um pastor brasileiro, não vou dizer o nome dele, ele é muito conhecido. E o animal, e o grande peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Gente, está no YouTube. E a igreja de pé estourando, dando glória a Deus. Rapaz, esse camarada não estudou geografia bíblica e nem a igreja que estava dando glória a Deus, rodopiando que nem uns irmãos. Nínive está à beira do rio Eufrates. Aí faz sentido. Mas esse animal não cruzou o Mediterrâneo, passou em seco, em terra, para cair lá em cima, É. 2.200 quilômetros do rio Eufrates. Estou A entendendo? Bíblia Então, fala que ele vomitou ele em terra firme, né? é Não em fala terra Nínive. firme, em terra firme. Mas os pregadores, alguns distorcem. E essa terra firme seria próxima a Jope, na praia da cidade de Jope. Porque ele saiu de Jope, então, tecnicamente, ele regressou para o mesmo ponto, pelo texto hebraico. Mas afirmar que foi vomitado nas praias de Nínive, meu amigo, aí é um problema sério, é um analfabetismo bíblico exagerado. Ok, o capítulo 3 fala sobre isso, né? A pregação em Nínive e seu arrependimento. E o capítulo 4, a ira de Jonas. Por quê? Ele decidiu então, depois que Deus ouviu ele, saiu do ventre do grande peixe, e lá, tá bom, eu vou lá, vou pregar. Pregou. E o que acontece? Toda a cidade se arrepende. O rei apregou a jejum em toda a cidade. Até os animais jejuam. Que interessante isso. E Deus poupa uma cidade de 120 mil habitantes. Uau! Impressionante. E aí Jonas não gostou. Pô, se arrependeram? Deus tinha que mandar fogo. Acabar com essa raça de gente imunda, de gente sem vergonha, de gente cruel. E lembra dos discípulos de Jesus, os irmãos Boanerges? Manda descer fogo do céu, queima essa raça de incrédulos. O ser humano, muitas das vezes, ele vai por extremos. Não demonstra ter misericórdia em perdoar os seus adversários. Por isso que Jonas ficou triste. Aí temos um final da história bem curioso, né? Jonas estava cansado, ficou debaixo de uma sombra de uma baboreira que Deus fez crescer. A baboreira estava dando sombra e aí ela murcha. Aí o sol vem e queima a cabeça de Jonas e ele reclama. Aí Deus, ué, por que tu está reclamando? Já que eu fiz nascer de uma noite, do dia para a noite, a baboreira para te dar sombra. Não sou eu o Deus que faço o que eu quero? Vamos aos destaques do livro? Questão de fé. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que um lambari engoliu Jonas? É só para a gente descontrair um pouco. A pessoa, gente. Se o povo hoje questiona a baleia ou o peixe, e que se for um lambari, o negócio vai ficar estranho. Acho muito interessante o fato que os marinheiros deduziram alguém a bordo e era culpado pela tempestade que iria matar a todos. Não é que eles tinham razão? O negócio estava dando tudo errado. Aí deduziram, tem um pé frio aqui dentro, no meio daquela tempestade. E o pé frio quem era? Jonas. Estava lá no porão. Ô, dorminhoco. Às vezes, irmãos, tem um Jonas aí atrapalhando a nossa vida. Tem o Jonas agitando o nosso barco. Tem o Jonas
trazendo transtorno para nossa caminhada. Vamos lá, procura aí o teu Jonas. Estou pregando não, gente. A intenção não é pregar não. Mas procura o teu Jonas aí e diga para ele, o que é que tu está fazendo? Está trazendo transtorno para a minha vida. Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive, porque já tinha sido profetizado que eles iriam destruir Israel. E o Império Assírio era conhecido por sua grande crueldade. É o que eu acabei de mencionar agora, essa técnica de crueldade, de sadismo, de perversidade comum aos assírios. Por causa disso, ele tomou a decisão de deixar de ser profeta e fugiu para a Espanha, Tarsis, a milhares de quilômetros de Nínive, na direção oposta. Mas Deus o trouxe de volta. Nínive era muito grande, passando para outra página. Eram 3 dias de viagem para atravessá-la, a pé, 40 quilômetros, Jonas 3:3. A cidade foi cercada por um muro em que a população podia andar 3 carros de 6 cavalos cada, um ao lado do outro. A população dela era mais de 1 milhão de pessoas, quase o tamanho de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. A cidade gentia se arrependeu, uma coisa extraordinária, mas isso irritou profundamente Jonas. De qualquer forma, isso mostra o espírito dos israelitas naqueles tempos, porque eles se entendiam como o povo escolhido. E Deus não poderia e nem deveria dar atenção aos outros povos da terra, orgulho com inveja. Não sabemos o que Jonas disse ou pensou depois da repreensão de Deus, porque não ficou nada registrado. Em 1,17, né, já falamos sobre isso, né? Os críticos liberais da Bíblia duvidam que os eventos que estão relatados sejam verdadeiros, achando que é uma obra de ficção, por causa da história do grande peixe, que não pode ser uma baleia. No livro diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. O Criador pode fazer isso? Eu apostaria num tubarão-baleia, um gigante dócil e vegetariano. Mas isso aqui eu estou colocando a título de especulação, né? A título de uma teoria. O detalhe que foi o erro da tradução jogada do texto hebraico para dentro do Novo Testamento. E, lamentavelmente, como não há aquele cuidado de comparar o texto do Antigo Testamento com o texto do Novo, é óbvio que as pessoas se valem mais, né, ficam mais agarradas ao texto de Mateus 12:40 do que ao texto de Jonas 1:17. Perfeito, meus irmãos. Nós temos ainda para estudar Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você está ligado no canal do curso médio em Teologia Academia Bíblica Bereia, matéria Profetas Menores. Começamos hoje, Profetas Menores. E aí temos ainda um pequeno período de tempo para a gente esgotar o estudo ainda, repito, Miqueias. Vamos estudar Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se não me engano, são mais 7. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Temos aí mais 7 livros para nós estudarmos nas próximas aulas. Deus falou alguma coisa hoje a você através deste começo de Profetas Menores? Se não falou, o William Carvalho e o William de Souza, essa dobradinha bonita aqui, vai orar para você se converter. Mas se Deus já falou alguma coisa a você, glória a Deus. Eu vou poupar hoje tanto o William Carvalho como o William Souza de orar e fazer o apelo. Mas graças a Deus estamos todos aqui bem convertidos. Deixa eu ver aqui. Ok. Estamos no dia 20 de abril
Deixa eu aqui apanhar meu caderninho de notas. Perfeito. Perfeito. Anote aí, por favor, a data de 29 de junho. 29 de junho vai ser a entrega do trabalho Profetas Maiores e Menores. 29 de junho. Aonde está o trabalho? Lá no final da apostila. Termina a página 44, aí começa o trabalho. Então você vai ter de hoje ao dia 29 de junho. Na medida que você puder, vai enviando. Se você quer deixar para o último dia, dia 29, fique à vontade. Mas não se esqueça, 29 de junho, entrega do trabalho. A próxima matéria já teremos prova, mas por esta vamos ainda estar trabalhando com trabalho, olha a redundância, tá? Trabalhando com trabalho. Entendido, gente? Anotar a data? 29 de junho. Vão ter um pouquinho mais de 2 meses para vocês se organizarem. Aonde eu encontro as respostas? Lendo a apostila. Tudo que está escrito na apostila você vai encontrar nas respostas e vice-versa. Tá? E nós vamos também na próxima aula postar aqui os slides, ou no transcurso, né, nos dias que vêm, antes da próxima aula, os slides referentes a profetas menores, para que vocês tenham melhores recursos e melhores subsídios. Perfeito, gente? Terminamos então a aula de hoje, primeira aula de profetas menores, né? Na verdade seria também a quinta aula. Quero agradecer a irmã Meire. Foi para lá, foi para cá. A irmã Meire é uma acrobata. Atende família, trabalha, limpa a casa e está estudando, graças a Deus. Não é fácil, ela parece a Mulher Maravilha 2, né? Se existir uma Mulher Maravilha 2, quem sabe essa vai ser a nossa irmã Meire Oliveira. Deus abençoe pelo seu esforço. Esperamos em Deus que tudo se regularize aí na questão dos seus trabalhos e tenhamos alegria de entregar à senhora o seu certificado de conclusão. Obrigado, William Carvalho. Maravilha. Ó, faz uma luta, Tamo junto. faz um esforçozinho para você voltar a ser visualizado, né? Queremos ver o teu sorriso. Vou Fica, checar os fios ali. eu fico triste quando eu não te vejo, rapaz. Fico angustiado, bate uma angústia de morte. Irmão João Paulo, obrigado, irmão João Paulo. Aquele compromisso lá naquela igreja foi cancelado por uma situação interna. Então tá tranquilo, que eu havia lhe convidado, então foi cancelado. Mas a próxima que puder estarmos em algum lugar na Flórida que encaixar com a sua agenda, acredito que eu vou lhe chamar, né? Eu tenho a possibilidade de ir para uma igreja hispana maio ou junho, mas eu vou lhe avisar com antecedência, para a gente se alegrar junto. Kleber, brigadão pelo esforço, pela garra. Kleber para nós é uma inspiração, está conosco desde o começo. William Souza, obrigado pelo teu esforço, Jesus te recompense, tá? Jesus nunca vai esquecer pelo teu esforço que faz pela obra do Senhor. Orsino, muito obrigado. Não é promessa de Chapolin Colorado, não, Orsino, mas eu vou batalhar para maio. Eu te ver aí, a gente almoçar. Por enquanto está um pouquinho difícil, mas eu vou. Estou fazendo de tudo, estou me esticando de tudo. Que eu quero ir aí, o Orsino, levar um presente, dar uma beijoca nesse homem e almoçar. Tamo junto. Irmão Se Deus quiser. Marcos, continua aí bonito. Ó. Irmão Marcos, quando eu vejo ele a cada semana, eu vejo ele mais jovem. Sabe quem é o culpado? É a esposa dele. Quero um dia dar os parabéns à sua esposa. Sua esposa está ali cuidando muito, irmãos. Meu Deus. Irmão, impressionante. Eu olho para o irmão. Não, eu tenho que ficar bonito e jovem como o irmão Marcos. É porque a esposa dele ama demais esse homem. Eu recebo. Não, mas esse é fato. Não precisa receber. Já tem, já tem. Meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, uma palavra de oração.
Daqui a pouquinho já estarei tomando o meu voo de regresso para Orlando, aqui de São Francisco, 6h40. Haja traseiro para aguentar. 6h40 de voo. Mas que eu estou indo para o Brasil. Conto com as vossas orações para que Deus possa nos guardar neste voo. Vou estar chegando em Orlando 8 da manhã. Só a misericórdia de Deus. Irmão João Paulo, tá fresquinho como alface, como a lechuga. Vai estar abrindo aí o seu áudio e fazendo esta oração de encerramento. A vocês, meu muito obrigado. Vocês que já fizeram o pagamento da mensalidade do mês de abril, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe e recompense vocês maravilhosamente. E os que ainda não fizeram, por gentileza, não se esqueçam, este mês até o dia 30, porque é o mês de 30. Se você fizer no dia 1 de maio, pode fazer, mas manda os 10 da multa, por gentileza, tá bom? Irmão João Paulo, orando e agradecendo ao Senhor Amém. nosso Deus, e na próxima aula já estaremos no nosso escritório, ali em Orlando, Flórida, se Deus quiser. Irmão João Paulo, servo do Deus Altíssimo, orando e Amém. agradecendo a aula de hoje ao nosso Deus. Ser amado, em nome de Jesus, nós choramos ao Senhor, Pai, agradecendo por essa aula maravilhosa. Agradecemos ao Senhor, Pai, por cada aluno que está aqui presente, também aqueles, ó Pai, que também não puderam participar. Graças a Deus. Abre, Senhor, abre, Senhor, a nossa mente, nosso coração, para a Tua palavra, Senhor, que nós possamos cumprir com os objetivos dessa classe, Senhor. Que é, Pai, aprender a Tua palavra, para levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que ainda não conhecem, Pai. Aqui tem professores, aqui tem alunos, aqui tem pessoas cheias, Senhor, do Espírito Santo, Aleluia. buscando encher mais, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra que as Suas palavras são vida e são espírito, Senhor. Nós oramos ao Senhor, Pai, pela vida de cada um que está aqui e pela vida de nosso pastor Press, Senhor. Acompanhe-o, Senhor, nessa viagem para que ele vai fazer agora, Senhor, para Orlando. Toma em tuas mãos, Senhor, e também a família dele, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a família de cada um que está aqui, Senhor. Filhos, pais, mães e irmãos, Senhor. Todos, ó Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça, É necessário que ele eu cresça, diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça, e É eu necessário que ele eu cresça diminua. e que eu É diminua. necessário que ele cresça É e que necessário que ele eu cresça diminua. e eu E a diminua. Deus damos o quê? Damos A honra, a a honra, a glória glória e o poder. Ó, beijoca para Deus vocês. abençoe cada um de Bom final vocês. de segunda-feira, aqui 19h15. Aí onde vocês estão, 22h15, 10h15 da noite. Bons sonhos, bom descanso, que o Senhor vos abençoe. Semana Glória a de Deus. vitória. Vejo vocês Amém. próxima semana, Amém. dia Amém. 27, se Deus quiser. Muito obrigado, graça e paz. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. A Amém. paz do Senhor.